A barragem rompeu. Onda de lama de 15 metros de altura, descendo o vale a 80 km por hora. Você tem 5 minutos para sair. Pega o telefone e disca 193. Pronto. Defesa Civil. Você grita que precisa de resgate urgente. E a voz do outro lado responde: Senhor, estamos cientes da situação. Aguarde instruções. O socorro está a caminho. Você desliga. Olha pela janela. A lama está chegando. E o socorro vai chegar em quanto tempo? Meia hora, 1 hora, 3 horas? A resposta é: provavelmente tarde demais. E hoje você vai entender por que o governo brasileiro, mesmo querendo ajudar, não consegue te salvar quando você mais precisa. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Botão vermelho aqui embaixo, aperta nele. Ativa o sininho de notificações porque todo dia tem vídeo novo sobre preparação para crises. E esse vídeo aqui é um dos mais importantes, porque ele vai quebrar uma ilusão que a maioria das pessoas vive. A ilusão de que o governo vai te salvar. Não vai. Eu vou te mostrar exatamente por quê. Com dados, com exemplos reais, sem teoria da conspiração, sem ataque político. Só a realidade, nua e crua. Então se inscreve, ativa as notificações, deixa o like e vamos falar de verdades inconvenientes. Vamos começar com uma coisa que precisa ficar clara. Não é culpa de um governo específico. Não é o PT, não é o PSDB, não é o Bolsonaro, não é o Lula. É estrutural. É o Estado brasileiro como instituição que não tem capacidade de resposta adequada em grandes desastres. E isso vem de décadas de falta de investimento, de planejamento inadequado, de prioridades erradas, de estrutura subdimensionada. Então não importa quem está no poder quando a crise acontece. O resultado é sempre o mesmo. Resposta lenta, insuficiente e caótica. E vou te provar isso com exemplos reais dos últimos anos. Primeiro, vamos falar das Forças Armadas. Quando tem um desastre grande, a população espera que os militares cheguem e resolvam tudo. Helicópteros resgatando pessoas, barcos levando suprimentos, soldados distribuindo comida e água. E isso acontece, mas demora. E não é suficiente. Por quê? Primeiro, mobilização. As Forças Armadas não ficam de prontidão esperando o desastre acontecer. Eles têm suas atividades normais. Treinamento, patrulhamento de fronteira, operações de rotina. Quando acontece um desastre, precisa mobilizar. E mobilização leva tempo. Você precisa reunir pessoal, separar equipamento, planejar logística, como deslocar tropas. Isso não acontece em minutos, acontece em horas. E às vezes leva dias. Mariana 2015. Barragem de Fundão rompeu à tarde. As primeiras equipes militares chegaram no dia seguinte, quase 24 horas depois. Para quem estava preso em cima de telhado com água e lama subindo, 24 horas é uma eternidade. Muitos morreram esperando. Segundo, capacidade. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, espalhados por 8 milhões de quilômetros quadrados. As Forças Armadas têm aproximadamente 360 mil pessoas na ativa. Parece muito, mas é pouco. É menos de 2 militares por 1.000 habitantes. E esses 360 mil estão espalhados pelo país inteiro. Não dá para mobilizar todos para um desastre. Você consegue mobilizar alguns milhares no máximo. Enchentes do Rio Grande do Sul, em 2024, afetaram quase 500 cidades. Mais de 2 milhões de pessoas impactadas. O governo mobilizou uns 12 mil militares. É muito, mas é insuficiente. 12 mil militares para 2 milhões de pessoas são 6 militares para cada 1.000 afetados. E esses militares precisam fazer tudo: resgatar, distribuir comida, limpar escombros, consertar infraestrutura. É impossível dar conta. Terceiro, equipamento. Helicópteros são essenciais em resgates, mas o Brasil tem poucos. A Força Aérea tem uns 200 helicópteros de todos os tipos. Desses, nem todos são de resgate. E nem todos estão operacionais ao mesmo tempo. Tem sempre alguns em manutenção. Então na hora H você tem talvez 50, 60 helicópteros disponíveis para o país inteiro. E em um desastre grande você precisaria de centenas. Barcos também são poucos. Veículos anfíbios são raros. Equipamento pesado como tratores e escavadeiras, a maioria das Forças Armadas não tem em quantidade. Precisam alugar com empresas privadas. E isso leva tempo e burocracia. Quarto, treinamento. Militares são treinados para a guerra, não para desastre natural. Resgate em escombros, busca e salvamento aquático, primeiros socorros em massa, distribuição humanitária. São habilidades específicas que nem todos têm. Tem unidades especializadas? Tem.
mas são poucas. A maioria dos militares mobilizados aprende na prática, no meio da crise. E isso gera ineficiência e erros. Não é culpa deles, é falta de preparo institucional. Agora vamos falar da Defesa Civil. A Defesa Civil é o órgão responsável por prevenir e responder a desastres. Teoricamente, é quem deveria estar na linha de frente. Mas a realidade é cruel. A Defesa Civil brasileira é extremamente subdimensionada e subfinanciada. Primeiro, pessoal, a maioria das cidades brasileiras tem defesa civil com meia dúzia de funcionários, às vezes voluntários. Não é carreira atrativa, não paga bem, não tem estrutura. Então você tem cidades de 100 mil habitantes com 3 funcionários da Defesa Civil. E quando acontece um desastre grande, esses 3 precisam coordenar tudo. É ridículo. E municípios pequenos, muitas vezes nem têm defesa civil. Simplesmente não existe. E aí depende do Estado. E o Estado tem o mesmo problema. Poucos funcionários para a área gigantesca. Segundo, equipamento. A Defesa Civil não tem equipamento próprio na maioria dos lugares. Não tem barco, não tem helicóptero, não tem veículo adequado. Precisam pedir emprestado. Da polícia, do corpo de bombeiros, das forças armadas, das empresas privadas. E no meio de uma crise todo mundo está ocupado. Então demora. E às vezes não consegue. E as pessoas morrem esperando. Terceiro, planejamento. Teoricamente, cada município deveria ter plano de contingência para desastres, mapas de área de risco, rotas de evacuação, pontos de encontro. Ter abrigos preparados, estoque de suprimentos. Na prática, a maioria não tem nada disso. Ou tem no papel, mas nunca foi testado. Então, quando a crise chega, improvisa. E improviso em crise é receita para a tragédia. Quarto, comunicação. Em desastre grande, sistemas de comunicação colapsam. Torres de celular caem, internet sai do ar. E a Defesa Civil não tem sistema próprio de comunicação redundante na maioria dos lugares. Dependem de celular e telefone fixo como qualquer civil. Então ficam isolados também. Não conseguem coordenar equipes, não conseguem receber informações atualizadas, não conseguem pedir reforço, é caos. Vamos falar de exemplos concretos. Brumadinho, 2019. Barragem da Vale rompeu. 270 mortos. Foram necessários meses para recuperar todos os corpos. Nos primeiros momentos, a resposta foi caótica. Bombeiros de Minas Gerais foram os primeiros a chegar. Heróicos, sem dúvida, mas poucos e mal equipados para a magnitude. Levou horas para reforços chegarem. Levou dias para a estrutura adequada ser montada. E enquanto isso, pessoas morreram debaixo da lama, que poderiam ter sido salvas se a resposta fosse mais rápida. Mariana, 2015. Barragem de Fundão. 19 mortos diretos. Centenas de feridos. Rio Doce contaminado por 600 quilômetros. Cidades inteiras sem água potável. E a resposta? Também caótica. Governo estadual mobilizou, que podia. Governo federal mandou reforços depois de dias. E a população ficou largada. Muitos se salvaram, porque vizinhos ajudaram. Comunidade se organizou. Governo chegou tarde. Enchentes de Santa Catarina, 2008. 135 mortos. 80 mil desabrigados. Resposta federal demorou. Estadual tentou, mas não tinha estrutura. Municipais foram sobrepassados completamente. E a população sofreu por semanas sem assistência adequada. Enchentes do Rio Grande do Sul, maio de 2024. A maior tragédia climática da história do estado. 500 cidades afetadas. Mais de 150 mortos. Mais de 2 milhões de pessoas impactadas. Meio milhão de desabrigados. E olha a resposta. Governo federal mobilizou 12 mil militares, mandou ministros, liberou verbas, fez tudo o que podia institucionalmente. E ainda assim, foi insuficiente. Por quê? Porque a magnitude era muito maior que a capacidade de resposta. Demorou semanas para chegar em algumas áreas. Pessoas ficaram isoladas por 10, 15 dias esperando o resgate. Muitas morreram, não por falta de vontade de salvar, mas por falta de capacidade operacional. E vamos falar da burocracia. Mesmo quando há vontade política de ajudar, a máquina pública é lenta. Para liberar verba federal para Estado, precisa de decreto de emergência. Precisa de avaliação de dano. Precisa de processo administrativo. Isso pode levar dias, às vezes semanas. Enquanto isso, as pessoas precisam de ajuda agora. Não daqui a 2 semanas. Agora. Para mobilizar forças armadas, precisa de ordem do presidente ou determinação ministerial. Precisa de planejamento logístico. Precisa de coordenação entre diferentes órgãos. Exército, Marinha, Aeronáutica, Defesa Civil, governos estaduais, municipais. Tudo precisa estar alinhado.
E alinhar isso leva tempo. Tempo que as vítimas não têm. E a questão dos abrigos, quando tem desastre que desloca milhares de pessoas, elas precisam de lugar para ficar. Teoricamente, existem abrigos de emergência, escolas, ginásios, centros comunitários. Mas na prática, esses lugares não estão preparados. Não tem colchões suficientes. Não tem banheiros adequados. Não tem cozinha industrial. Não tem estrutura médica. Então você joga centenas de pessoas em um ginásio e elas ficam lá no chão, sem condições mínimas, por semanas. E doenças se espalham. Gripe, diarreia, problemas respiratórios. Crianças e idosos morrem não pelo desastre original, mas pelas condições precárias dos abrigos. E a distribuição de suprimentos. O governo manda caminhões com água, comida, remédios, mas a logística é complicada. As estradas destruídas, as pontes caídas, o acesso difícil. Então os caminhões chegam até certo ponto e param. E aí, precisa de helicóptero para levar para a área isolada. Mas não tem helicóptero suficiente. Então parte da população recebe ajuda rápido e parte fica esquecida por dias. E quando finalmente chega, muitas vezes chega errado. Manda coberta para a região quente. Manda comida que precisa cozinhar para lugar que não tem fogão. Manda remédio genérico, mas não manda insulina para diabéticos. Falta coordenação. Falta informação de campo. Falta logística adequada. Tem a corrupção. Vamos falar disso também. Infelizmente, em momentos de crise, tem gente que rouba. Desvio de doação acontece. Verba destinada para reconstrução que some. Contratos superfaturados. Isso não é maioria, mas acontece. E reduz ainda mais a eficácia da resposta. Recurso que deveria estar salvando vidas está sendo roubado. Quanto à saúde pública, em desastres. Hospitais ficam sobrecarregados. Feridos chegando aos montes. Profissionais trabalhando além do limite. Falta de medicamento, falta de equipamento e a falta de leitos. E o governo tenta ajudar. Manda equipes médicas federais. Monta hospitais de campanha. Mas demora. Montar um hospital de campanha leva dias. E enquanto isso, pessoas morrem na fila esperando atendimento. E a reconstrução. Depois da fase aguda, vem a reconstrução. Casas destruídas precisam ser reconstruídas. Infraestrutura precisa ser reparada. E aí a burocracia é ainda pior. Para receber auxílio para reconstruir casa, precisa provar que era sua. Precisa de documentação. Mas os documentos foram destruídos na enchente, no deslizamento, no incêndio. Como prova? Complicado. Leva meses, às vezes anos, e enquanto isso, as famílias vivem em abrigos provisórios, ou em casa de parentes. Viram desabrigados permanentes. E vamos falar de números. O Brasil gasta muito pouco em prevenção e preparação para desastres, comparado ao que gasta em resposta e reconstrução. É mais barato prevenir que remediar. Mas a cultura política brasileira é reativa, não preventiva. Só age depois que a tragédia acontece. E aí gasta 10 vezes mais tentando consertar do que gastaria se tivesse prevenido. E esse ciclo se repete a cada desastre. Enchente. Reconstrução. Esquece. Enchente de novo no mesmo lugar. Deslizamento. Reconstrução. Volta a morar na área de risco. Deslizamento de novo. É loucura. E a capacitação da população. O governo não investe em educar a população sobre o que fazer em desastres. Não tem campanha massiva de conscientização. Não tem treinamento nas escolas. As pessoas simplesmente não sabem o que fazer quando a sirene toca. Não sabem para onde ir, o que levar, como se proteger. Então entram em pânico. E pânico mata. Quanto à tecnologia, países desenvolvidos usam sistemas avançados de monitoramento e alerta. Satélites, sensores, modelos de previsão, e conseguem avisar a população com horas ou dias de antecedência. No Brasil, tem alguma coisa, mas é insuficiente. E mesmo quando tem alerta, muitas vezes a população não recebe porque depende de celular e rádio. E se o celular não tem sinal, se não tem rádio a pilha, não recebe. E é pego de surpresa. A coordenação entre esferas federal, estadual e municipal precisam trabalhar juntos. Na teoria, na prática, tem briga política, tem competição, tem falta de comunicação. Prefeito quer mostrar trabalho, governador quer protagonismo, presidente quer crédito, e no meio dessa disputa de ego, a população sofre. Resposta é fragmentada, duplicada em alguns pontos e ausente em outros. E voluntários. Em todo grande desastre, voluntários fazem diferença enorme. Pessoas comuns que largam tudo e vão ajudar. Levam água, comida, roupa, resgatam, limpam, reconstroem. E muitas vezes chegam antes do governo.
São mais ágeis, menos burocráticos. Mas voluntários não podem substituir estrutura governamental. Eles complementam, não substituem. E eventualmente cansam, voltam para suas vidas. E aí, a estrutura governamental precisa assumir e muitas vezes não está preparada. Agora vamos falar do que isso significa para você. A conclusão é simples e dura. Você não pode depender do governo para te salvar em um desastre. Pode torcer para ele chegar rápido. Pode esperar ajuda, mas não pode depender, porque na melhor das hipóteses, a ajuda vai demorar horas. Na pior, dias ou semanas. E em horas você pode estar morto. Então você precisa contar com você mesmo, com sua preparação, com sua mochila de emergência, com seu estoque de água e comida, com seu conhecimento de primeiros socorros, com seu plano de evacuação, com sua comunidade. E isso não é falta de patriotismo. Não é desrespeito com os militares, bombeiros, médicos, voluntários que arriscam a vida para salvar outros. Muito pelo contrário. É reconhecer que eles fazem o máximo que podem dentro das limitações estruturais que têm. É entender que o sistema não foi construído para dar conta de desastres de grande magnitude. E como não foi construído, você precisa ser sua própria primeira linha de defesa. E vamos falar de dados internacionais. Japão tem terremoto e tsunami todo ano. E mesmo sendo país rico, com tecnologia avançada, com cultura de preparação, ainda morrem pessoas. Mas morrem muito menos do que morreriam se não tivessem preparação. Estados Unidos tem furacões, tornados, incêndios florestais. FEMA, a Agência Federal de Emergência deles, é infinitamente mais estruturada que qualquer coisa que temos aqui. E ainda assim falha. Furacão Katrina, 2005. Resposta foi desastrosa. Milhares de mortos. E se até os Estados Unidos, com todo o seu recurso e estrutura, falham, o que esperar do Brasil? E mudanças climáticas estão piorando tudo. Eventos extremos estão ficando mais frequentes e mais severos. Enchentes maiores, secas mais longas, tempestades mais violentas. E a infraestrutura brasileira já não dava conta do padrão antigo. Imagina do novo. Não dá. Vai piorar. Mais desastres. Mais mortes, mais caos, a não ser que haja investimento massivo em prevenção, preparação e estrutura de resposta. Mas esse investimento não está acontecendo. Então, a tendência é piorar. E aqui vai uma verdade política. Nenhum governo vai resolver isso sozinho, porque resolver de verdade exigiria bilhões de reais investidos em estrutura que só seria usada em emergências. E político pensa em reeleição a cada 4 anos. Obra visível que inaugura e corta a fita da voto. Investir em defesa civil não dá? Então não investe. E o ciclo continua. Tragédia, comoção, promessas, esquecimento, tragédia de novo. Irresponsabilidade individual. Se o governo não vai te salvar, você precisa se salvar. Isso significa se preparar. Isso significa aprender, isso significa investir tempo e dinheiro em estar pronto, e significa aceitar que em uma crise, você é o único responsável por você e sua família. Ninguém mais. Vizinhos podem ajudar, comunidade pode ajudar, governo eventualmente vai chegar, mas você é a primeira, segunda e terceira linha de defesa. Você é tudo, e isso é libertador de certa forma, porque quando você aceita que só depende de si mesmo, você para de esperar milagres. Para de reclamar que o governo não faz. E começa a agir. Monta sua mochila. Faz seu estoque. Treina sua família. E quando a crise vem, você está pronto. Não está rezando para helicóptero aparecer. Você já saiu da área de risco sozinho porque tinha plano. Você já tem água e comida porque estocou. Você já sabe primeiros socorros porque aprendeu. Você não é vítima esperando ser salva. Você é sobrevivente que se salvou. E é isso, agora você entende por que o governo não consegue te salvar em grandes desastres. Não por falta de vontade, mas por limitações estruturais profundas. Poucos militares, equipamento insuficiente, defesa civil subdimensionada, burocracia lenta, falta de planejamento, coordenação precária. E isso não vai mudar tão cedo. Então, a única solução real é você se preparar, você assumir responsabilidade pela sua segurança e da sua família, e parar de depender de salvação externa que pode nunca chegar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse vídeo é pesado. É realidade dura, mas é verdade necessária. E você que está aqui assistindo isso, já está na frente de 99% da população, porque você está buscando conhecimento. Você está se preparando. Você está tomando controle. E isso faz toda a diferença. Amanhã, vamos falar sobre um cenário específico e aterrorizante. O apagão total. A noite do apagão total. Tudo que pararia no Brasil
se a energia sumisse completamente. Não é só inconveniência, é colapso sistêmico. E você vai ver em detalhes o que acontece hora por hora, quando as luzes se apagam e não voltam. É assustador, mas é necessário entender para se preparar adequadamente. Você não vai querer perder. Então se inscreve no canal se ainda não fez. Ativa o sininho para receber o vídeo amanhã no horário. Deixa seu like nesse vídeo porque ele precisa chegar em mais gente. Precisa abrir os olhos de mais pessoas para essa realidade. E comenta aqui embaixo. Você confia que o governo vai te salvar? Ou você está se preparando para contar só com você mesmo? Eu quero saber sua opinião. E compartilha esse vídeo. Manda para quem você conhece que ainda vive na ilusão de que o Estado vai resolver tudo. Porque essa ilusão mata. Nos vemos amanhã, no próximo vídeo. E lembra sempre, salvação vem de dentro. Vem da sua preparação. Vem do seu conhecimento. Vem da sua ação. Não espera o governo. Seja seu próprio salvador. Até amanhã. Fique preparado. Fique autoconfiante.